Hoje a gente tem produtos não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, né, através de um ETF de Bitcoin, e na Europa também, estamos no Chile também, através de um produto em outra casa, né? Então, hoje a gente está distribuído aí em várias jurisdições e regulados por diversos reguladores em vários países. E nosso produto principal, talvez até mais conhecido do que a própria Hashdex, seja o nosso produto principal, que é o Hash 11, né? O queridinho aí do investidor brasileiro, dado que é o segundo maior ETF em número de cotistas da Bolsa de Valores, né? Ele representa aí uma cesta que está muito famosa, a gente co-criou com a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia americana. O índice se chama Nasdaq Crypto Index. Eu vou mostrar para vocês aqui do que se consiste o Nasdaq Crypto Index, mas saibam que o Hash 11 e alguns dos nossos produtos, também os principais produtos, quando a exposição é de cripto, a gente está falando de uma cesta, que é a cesta do Nasdaq Crypto Index. E vou falar por que eu acho importante também o investidor se expor a uma cesta relativamente diversificada também, tá? Falando então de cripto em geral, que tem tomado um protagonismo muito grande, e principalmente agora recentemente, né, uma notícia bem recente, a aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Eu falei do Hash 11, falei da Hashdex como uma gestora regulada de cripto, né, que oferece seus produtos nas principais plataformas do Brasil, né? Acontece que nos Estados Unidos, até janeiro desse ano, por incrível que pareça, eles não tinham uma forma simples, segura e regulada de investir sequer em Bitcoin, que é o mais estabelecido e maior em valor de mercado criptoativo dessa classe de ativos. A partir de janeiro, esse ETF de Bitcoin passou a ser negociado. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, a gente teve também nos Estados Unidos uma aprovação de um ETF de Ether, que é o segundo maior ativo, a segunda maior blockchain. Ainda não está sendo negociado, mas já está aí com uma notícia bombástica aí nesse mês de maio. E, portanto, com produtos aprovados em mercados regulados, né, como é o caso do Brasil, e agora no maior mercado financeiro do mundo, que é os Estados Unidos, eu acho que já dá para a gente dizer que isso aqui é uma nova classe de ativos, tá? Mas antes de ser uma classe de ativo, isso aqui, na verdade, tem que ser colocado dentro de um contexto de uma evolução tecnológica natural e que, para os mais velhos aqui no call, certamente acompanharam, né? Que é a digitalização geral das coisas, né? Que a internet, principalmente, trouxe para todo mundo, né? A gente começou ali numa internet bem difícil de ser utilizada, não muito democrática, mas que aos poucos foi evoluindo e permitiu digitalizar a informação, permitiu que a gente conseguisse ler coisas na internet, né? Quem é mais velho vai lembrar que os sites, primeiro, eram mais engessados, eram mais difíceis de ser criados, né? Poucas pessoas eram ali web designers, né? Coisa que hoje já mudou bastante, mas a gente conseguia pelo menos acessar e ler, como uma grande Wikipédia, a gente ia ali lendo informação na internet. A partir dos anos 2000, com a evolução aí também de computadores e depois celulares, e principalmente linguagem de programação, a gente passou a ter também aplicativos que facilitassem e permitissem a criação de informação. Então, você não é mais um mero leitor de informações que estão ali na internet. Quem quiser pode também produzir coisas, pode produzir conteúdo, pode enviar coisas para as pessoas, e aí pode ser vídeo, pode ser foto, e a gente passou também a digitalizar as nossas relações sociais, por que não, né? Nossas conexões digitais cada vez mais fortes. Talvez um único aspecto que torna a internet ainda muito diferente do mundo fora dela era a troca de valores, né? Por quê? Porque eu posso te mandar um e-mail, eu posso te mandar uma foto bem rápido, mas na hora de eu te mandar dinheiro e valor, eu preciso necessariamente de um intermediário financeiro, né? Então, eu posso até usar a internet para te fazer um Pix, para fazer uma transferência, mas eu necessariamente preciso de um intermediário ali. Eu falo com o meu banco, que transmite a informação para o Banco Central, conversa com outro banco, e esse dinheiro ele é movimentado ali através de intermediários de confiança e que a gente confia por estar num país aí relativamente estável, né? Relativo a outros aí que já tiveram problemas bem graves com o sistema financeiro, regimes autoritários e por aí vai. Agora, né, acontece que em 2008 teve vamos dizer assim, um inventor anônimo anunciou para um fórum de criptografia que ele havia solucionado um problema que há tempos vinha sendo imposto ali na internet como um desafio de uma evolução tecnológica ainda não possível, que era justamente
como que eu resolvo o problema do trânsito de valores, assim, como é que eu transfiro valores para alguém do outro lado do mundo de forma rápida e direta, do meu bolso para o bolso da pessoa, sem eu precisar passar por intermediários financeiros. Os criptógrafos, né, e cientistas da informação, eles já enxergavam que isso seria possível um dia, mas ninguém até então tinha proposto ali um sistema capaz de fazer isso. Até que em 2008, eu diria que algumas pessoas chamam de o primeiro criptoativo, a primeira blockchain, mas eu talvez corrigiria, diria que talvez seja a última, tá? O final de várias iterações de tentativas de você chegar num sistema que possibilitasse você a fazer isso. Mas o fato é que em 2008 circulou um paper, uma redação na internet de um criador não conhecido, com o codinome de Satoshi Nakamoto, onde ele anunciava, então, que ele solucionou o problema da troca de valores direta entre as pessoas, de forma direta, né, sem um intermediário. Então, ele criou uma rede onde as pessoas, através de uma senha, têm acesso a, vamos dizer, os seus recursos esses denominados numa moeda própria dessa rede, né? Já vai o spoiler aqui, que a rede chama-se Bitcoin, e os recursos que são denominados nessa rede, a moeda dessa rede também se chama Bitcoin, tá? A título de curiosidade, é o nome da rede e do ativo que circula nessa rede. E aí, com isso, ele tornou capaz a possibilidade de eu transitar valores entre pessoas em qualquer lugar do globo, à velocidade da luz, a um custo muito baixo, de forma incensurável, de forma totalmente democrática, bastando a pessoa ter acesso à internet, então você não vai depender de nenhuma instituição financeira, de nenhum banco central ou intermediário, e mais, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que além de ser um sistema de transferência de valor, essa moeda ela tem uma propriedade bastante única no planeta, que é uma escassez absoluta, uma escassez garantida no seu nascimento, e que, portanto, torna esse ativo aí um candidato, né, por enquanto um candidato, né, isso faz 15 anos mais ou menos, então a gente está falando aí de uma tecnologia ainda em fase de absorção, de fase de consolidação, mas sim um candidato a ser uma boa reserva de valor, por ser um ativo que tem uma emissão, por ter uma quantidade definida já na largada. Claro que tecnologia blockchain não parou no Bitcoin, né? Assim, não que o Bitcoin seja retrógrado, mas outras pessoas passaram a inovar em cima do modelo que o Bitcoin propôs para transferência de valor. E aí a mais famosa delas acaba sendo a rede Ethereum, que hoje é a segunda maior rede blockchain. E o grande diferencial dessa rede foi que foi estabelecida uma linguagem de programação para que você consiga programar e criar coisas em cima dessa rede blockchain. Que coisas? Eu vou falar disso também um pouquinho, mas saibam que, além de transferir valores, você consegue também criar aplicativos, criar serviços. Então, se o Bitcoin é o tal do ouro digital, se ele é esse Pix global, o Ethereum seria, vamos dizer assim, uma App Store, só que não tem Apple. Ele seria uma Play Store, mas não tem Android, né? Ou seja, ele é uma plataforma de registro de informação ou de registro de aplicativos e qualquer pessoa pode criar e usar esses aplicativos e eles não dependem de um intermediário ou de uma empresa ou de algo do tipo, né? Então, hoje, a gente vê também uma internet sendo reinventada, serviços financeiros sendo reinventados e empresas se reinventando, né? Claro que as empresas vão também se adaptando. Hoje, sistemas de pagamento como Visa, empresas de pagamento como PayPal ou fornecedores de tecnologia de e-commerce como Shopify, que é gigante, todos eles já integram-se a diversas soluções de blockchain, diversas soluções de plataformas de contrato inteligente como a do Ethereum. Grandes players do mercado financeiro já estão também se integrando a essa tecnologia. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no conceito de tokenização, né? Você registrar ativos na blockchain, você usar a blockchain para registro de ativos do mundo real ou do sistema financeiro legado, né? Do sistema financeiro atual. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em real digital, né? A gente está aqui no Brasil na fronteira do uso dessa tecnologia, teremos uma blockchain própria, teremos o nosso sistema monetário inteiro registrado numa blockchain, claro, uma blockchain privada por enquanto do governo, mas uma blockchain desenvolvida com linguagem muito parecida ou igual à linguagem da blockchain da Ethereum.
e o Banco Central já deixou bem claro que os próximos passos serão a tokenização ou registro de títulos do governo, a B3 já está trabalhando em registro de ativos imobiliários, então já ficou claro que essa tecnologia em si, ela é bastante útil e torna as coisas mais rápidas, mais fáceis e mais segura, torna a transferência de qualquer ativo mais fácil, mais rápida, mais desintermediada e, portanto, mais barata também. E, claro, nenhuma empresa, né, seja Starbucks, seja a Nike, seja a Adidas, nenhuma empresa hoje não tem alguma iniciativa envolvendo blockchain, envolvendo cripto, e nenhum banco hoje, nem aqui no Brasil que fale, pode buscar qualquer banco aí hoje, inclusive bancões mais tradicionais, como o Itaú, já distribuem cripto e fundos, né, como os da Hashdex, para os seus clientes aqui. E, claro, as assessorias mais inovadoras e que estão à frente aí do seu tempo já trazem essa informação para os seus clientes aí em abundância e trazem isso aí para a mesa e trazem para a discussão. E cada vez mais a gente vai ver isso acontecer, dado que se a gente comparar a adoção de cripto, né, número de carteiras, pessoas que utilizam cripto no seu dia a dia, o número de usuários ele já está bastante similar, ou pelo menos a curva de crescimento está bastante similar ao número de usuários da internet. Só que a gente está, claro, no início ainda. A gente estaria agora, mais ou menos, em número de usuários, onde a internet estava em 1999, início dos anos 2000. Então, ainda é o início, tá? Para quem se pergunta isso aqui ainda é o início. O Bitcoin é um debutante aí, tem 15 anos de idade, Ethereum perto de 10, e qualquer outra aplicação e criação em cima de qualquer uma dessas redes, a gente está falando aí de um pré-adolescente ou uma criança, tá? Então é bastante novo ainda, mas isso não quer dizer que já não é uma oportunidade para quem olha para investimento, né? Tem sido uma oportunidade, como eu mencionei no início do nosso call, poxa, com produtos aprovados nos Estados Unidos, com produtos regulados aqui no Brasil, agora não tem como a gente desviar do fato de que isso aqui é uma nova classe de ativo, e não é qualquer classe de ativo, né? Eu botei o Nasdaq Crypto Index aí numa tabela junto com todas as outras classes de ativo que a gente está mais acostumado, né? Fundos imobiliários, ali tem o índice de fundos imobiliários, tem o S&P, tem o Ibovespa, tem renda fixa pós, pré-fixado, tem o índice de multimercados também, tem o grande e poderoso CDI, né? Difícil também de ser batido, mas a verdade é que na última década... Só para todo mundo ficar na mesma página, o Nasdaq Crypto Index é o NCI, que é o pretinho, só para todo mundo ficar sabendo, que é o que tu está falando. Então, exatamente. Pode seguir. E para quem quiser ler também como Hash 11, não tem problema, né? O Nasdaq Crypto Index é o índice que serve de referência para o Hash 11, né? Para quem investe em bolsa, se o Ibovespa é o índice, o BOVA11 é o ETF que segue esse índice, né? É a forma de você comprar o Ibovespa em si, né? Ou seja, um grupo de ações ali. O Nasdaq Crypto Index representa um grupo de cripto, representa o que há de mais relevante em cripto hoje. Eu já abro a cesta dele para vocês, mas fato é que cripto tem sido a melhor classe de ativo, não esse mês só, não mês passado só, não esse ano só, nos últimos 12 meses, ano passado, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Na verdade, é sempre a melhor classe de ativo, a não ser quando ela é pior, tá? Então tem extremos aqui. Só que justiça seja feita. Ela foi a pior em 3 ocasiões na última década, e para cada ano ruim, a gente foi sucedido de 3 anos muito bons que mais do que compensaram esse ano ruim. Então, o investidor que não agiu ali no pânico, não agiu no momento de pânico, pelo contrário, podia até ter feito alguns preços médios ali no meio do caminho, ele foi mais do que recompensado pela sua paciência ali e teve 3 anos muito bons depois do ano ruim. Agora a gente estaria ali no que seria o segundo ano bom, depois de um ano ruim que foi 2022. Quem é cotista nosso sabe que 2022 não foi fácil, mas também não foi fácil para ninguém, né? A renda variável como um todo naquele ano, inclusive até bonds, renda fixa americana, foi marcada para baixo, não foi um ano muito fácil, dado aí a alta de taxa de juros nos Estados Unidos sem precedentes, né, no que tange a velocidade da alta lá em 2022. Então, como que eu trato essa classe de ativo, dado que ela tem um retorno totalmente assimétrico, muito superior às demais? Bom, a gente tem que ir com calma e, assim, qualquer investidor, e aí é qualquer mesmo, tá? Qualquer investidor pode admitir, e a gente tem um simulador no nosso site que o seu assessor pode fazer um exercício prático com você, ou vocês mesmos entram lá e acessam o simulador, deixa você escolher mais ou menos como é a sua carteira de investimentos e deixa você brincar um pouquinho
com o percentual de cripto na carteira. Algo entre 0,5%, 1%, 3%, vocês vão ver que o risco ou a volatilidade da carteira como um todo, quando você coloca um pouquinho de cripto, ela mal se altera. A perda máxima, que também é um indicador muito útil, né, o drawdown, chamado lá nos Estados Unidos, a perda máxima, que é um mede risco também, ali o máximo de risco que o investidor correria olhando para o passado, ela mal se altera com algo diferente de zero, né, 1%, 2%. Mas o retorno anualizado e o Sharpe, seja nos últimos 10 anos, seja no ano passado, seja esse ano, já melhora substancialmente, mesmo com um percentual pequeno que não vai te dar dor de cabeça no que tange a risco, tá? Então, a gente recomenda alguma alocação em cripto e o percentual, aí você conversa com o seu assessor, você conhece o próprio risco, né, o próprio perfil dos seus objetivos, mas, ou seja, não tem um percentual da carteira correto. Mas eu me atrevo aqui a dizer, e estou disposto a debater, que existe um percentual errado, tá? Tem sido o zero, tá? O zero, ele tem sido talvez o movimento mais arriscado que o investidor pode ter feito nos últimos anos, foi ter tido absolutamente zero de cripto, tá? Isso se revelou ser o caso em qualquer janela de tempo que você olhe. Com um detalhe, essa classe de investimento é a melhor classe de investimento em qualquer janela, se você tem a disciplina de fazer algum tipo de rebalanceamento ao longo do caminho. O que eu quero dizer com isso? Se você se propôs a ter 2% de cripto no portfólio, no momento que você chega a 1,5%, porque as coisas não estão indo bem para a cripto naquele momento, você pacientemente, a cada 3 meses, a cada semestre, a cada ano, você senta com o seu assessor e fala, olha, eu queria ter 2% de cripto, estou com 1,5%, vamos botar um pouquinho, vamos recompor o portfólio, vamos. E da mesma forma, nesse momento atual, o investidor que começou o investimento dele em cripto no início do ano passado com 2% do portfólio, tudo mais constante, e tudo não está constante, na verdade está para baixo, então tudo caindo, esse percentual, e cripto subindo, que é o caso, esse percentual do portfólio pode ter ido de 2 até 4, até 5, até 6. Aí eu digo para vocês que não é para criar uma coragem súbita, um otimismo exacerbado. No momento que você tem 6% de cripto na carteira e você se propôs a ter 2%, saiba que a volatilidade da sua carteira como um todo, ela não está mesmo. Você está desenquadrado do ponto de vista de risco e seria recomendável você, inclusive, botar uma parte disso no bolso, deixar ali no banco de reservas, para que em algum momento, quando surgir uma oportunidade de você estar rebalanceado para baixo ou subalocado, você também tenha a disciplina e o sangue frio de recompor o seu portfólio. Essa estratégia, ao longo dos últimos anos, ela recompensou o investidor. Eu te digo, a gente simulou mais de 2.000 portfólios, começando o investimento em cripto todos os dias, desde 2014. Não existe nenhuma janela de 3 anos onde o investidor, desde 2014, onde o investidor fez uma alocação em cripto, 3 anos depois ele olhou no retrovisor e se arrependeu. Em todos os cenários, o investidor que alocou 2% de cripto, rebalanceou trimestralmente e olhou 3 anos depois, o retorno e o risco ajustado ao retorno medido pelo Sharpe foi melhor em quem tinha cripto do que quem não tinha. Diante desses pontos aqui, talvez a pergunta que restaria, né, que é a última coisa que eu vou endereçar aqui na minha exposição, é se o momento atual é um momento propício. Eu falei da recuperação, falei que essa classe de ativo está bombando esse ano passado, e aí o investidor que não está alocado pergunta, poxa, então eu perdi o bonde. Então quer dizer que se eu entrar agora, eu estou entrando no topo. Não, isso não é verdade. Assim, o Bitcoin subiu 160% em dólares no ano passado? Subiu. Inclusive subiu em meio a um cenário muito interessante, né? Quebra de bancos nos Estados Unidos em março do ano passado, não vamos esquecer disso. Guerra no Oriente Médio, né, no final do ano, e Bitcoin subindo direto ali no último trimestre, excelente. Então você vê que esse ativo, ele já começa a se comportar de uma forma interessante, mesmo em cenários ali mais adversos, tá? Isso é uma coisa interessante a ser notada. E é claro, com produtos aprovados nos Estados Unidos e com produtos regulados, essa classe de ativos já começa a chamar a atenção de grandes investidores de Wall Street. Já está batendo na porta de Wall Street. Por quê? Porque esses ETFs que estão sendo distribuídos nos Estados Unidos não estão sendo distribuídos por uma gestora aventureira
nos Estados Unidos que abraçou a tese de cripto. Está sendo distribuído por BlackRock, Fidelity, Van Eck, Franklin Templeton, Invesco. Pode dar um Google em qualquer um desses nomes. A gente está falando dos verdadeiros titãs do mercado financeiro global. Tá? Então, naturalmente, que ao oferecer um produto como esse, esses caras estão endossando, estão falando bem a respeito e estão apoiando a tese de investimento. Primeiro do Bitcoin, porque é o ETF, por enquanto, lá nos Estados Unidos, eles só podem investir de forma regulada ainda em Bitcoin. Em breve, em Ethereum, mas por enquanto, Bitcoin tem batido lá. E aí eles lançaram o ETF em janeiro. Ah, e foi bom, Renato? Está vendendo bem esse ETF aí lá nos Estados Unidos? Não é que esteja vendendo bem. Foi simplesmente o maior lançamento de um ETF da história do mercado financeiro americano. Então não é que está vendendo bem. Essas gestoras juntas captaram mais de 10 bi de dólares em 100 dias de negociação. Para vocês terem uma ideia, o ETF de ouro, que é um fundo de ouro que tornou o investimento de ouro mais democrático, mais rápido, mais fácil também, que foi lançado no ano 2000, levou 2 anos para chegar ao patamar de 10 bi de AUM, tá? O que os ETFs de Bitcoin levaram aí menos de 4 meses, tá? E continua, e o fluxo continua muito interessante. Por quê? Porque é de se esperar que você lança um produto de uma classe de ativos nova, não é que todo o mercado institucional americano inteiro vai se movimentar e sair comprando esse ativo. Existe uma curva de maturidade de atualizar a política de investimento, de atualizar regulamento de fundo, mas aos poucos algumas coisas chamam atenção. A cada trimestre, assim como no Brasil, as grandes gestoras elas precisam abrir a composição dos seus fundos. E olha que coisa interessante. A partir disso, a gente consegue ver quem são as instituições que estão comprando os ETFs de Bitcoin a cada trimestre. Isso vai ser algo que vai ser passado a ser monitorado constantemente. E aí, em abril, né, referente ao mês de março, foi aberto aí os primeiros holders de ETF de Bitcoin. Quem apareceu na lista, além desses que eu botei na tela aqui, eu já falo. Apareceu na lista BTG, brasileiro, apareceu o Banco do Brasil, apareceu também hedge funds grandes americanos, ou seja, grandes fundos de investimentos americanos, e, para surpresa de muitos, apareceu na lista o Fundo de Pensão Público dos Funcionários Públicos do Estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. É como se a Previdência Pública do Estado do Rio de Janeiro passasse a comprar ETF de Bitcoin. Compraram mais de 170 milhões. Representa o quê? 0,2% do fundo. Muito pouco. Mas veja, eles entenderam que ficar totalmente zerado não é financeiramente viável, não é financeiramente responsável. Então já começam a fazer um movimento. Ninguém imaginaria que no primeiro trimestre aí de negociação de um ETF de Bitcoin já surgiriam players como um fundo de pensão público. Tá? Então hoje, se quem não aloca em Bitcoin porque tem medo da volatilidade ou do risco, sabem que vocês estão mais conservadores que o fundo de pensão público do estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Tá? E também estão mais conservadores que o maior fundo de pensão do mundo, que é o fundo de pensão japonês, que publicamente já está aí estudando Bitcoin, já está estudando a possibilidade de investir nesse ativo. Né? Se essa moda pega, a gente sabe que o bolso desses investidores institucionais, fundos de pensão, assessores de investimentos americanos, assets, family offices americanos, a gente sabe que o bolso desse pessoal é bastante fundo. Falando do momento que a gente está agora, para tranquilizá-los do momento, vamos olhar para a história como referência, se isso indica alguma coisa. Como é que o Bitcoin tem se comportado na última década? Né? Eu falo para vocês o seguinte, 13 meses de queda, eu falei para vocês que tiveram 3 anos de queda, né? 13 meses de queda em 2018, 13 meses de queda em 2014, 2018 e 2022 também, 13 meses de queda. Depois, um período de mais ou menos 2 anos para o Bitcoin recuperar essa queda. Tá? Foi o que aconteceu nos últimos ciclos. E depois que ele recupera a queda, aí 12 meses de uma alta, de uma busca de um novo valor, de uma busca de um novo patamar sem precedentes. Com isso, isso posiciona o ativo, posiciona a gente agora em que momento? Justamente nesse momento de recuperação. A gente está ali na fronteira do ponto máximo que a gente já viu o Bitcoin negociar no final de 2021. A gente está exatamente nesse ponto, esperando que, em algum momento, dado que a gente está aí depois de
3 anos praticamente, no mesmo patamar, só que com uma tese mais forte, com um produto distribuído no maior mercado financeiro do mundo, a gente espera que o Bitcoin alce novos voos e chegue aí a novos patamares, até porque o cenário atual ele é muito diferente do final de 2021, tá? Lá no final de 2021 a gente tinha taxa de juros lá embaixo, um cenário bem otimista para ações, que não é o cenário atual nesse momento. Porém, pode vir a ser, né? A gente já começa a pensar ali ano de eleição, possível início de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, possível cenário mais positivo para ações, e aí se isso acontecer, certamente, como já foi repetido em vários momentos do ciclo, cripto larga na frente nesses momentos. E claro, a gente acabou de passar por um evento que é impossível não trazer aqui para vocês. São essas linhas roxas que estão aqui na linha do tempo do Bitcoin. Eu falei para vocês no início da apresentação que o Bitcoin é um ativo que ele é absolutamente escasso. A gente sabe quantos Bitcoins vão existir na história da humanidade e a gente sabe exatamente a velocidade com a qual a gente se aproxima desse número máximo de Bitcoins. Acontece que a cada 4 anos, a velocidade com a qual ele se aproxima desse número máximo, ela é dividida pela metade. Esse evento é o tal do halving, que vocês acabaram de ler aí, talvez em algumas manchetes de jornal, no dia 20 de abril. Foi uma sexta-feira, eu estava acompanhando ao vivo, o Bitcoin passou a ter uma inflação, vamos dizer assim, metade do que ele era antes. Passou a ser um ativo ainda mais escasso do que ele era. Geralmente, o que acontece após o halving? Tá? Após o halving? Um teste de valor. Um teste de um patamar antes sem precedentes. Se eu botar o halving aqui na referência do nosso gráfico, vocês vão ver que 500 dias antes do halving já tem um comportamento bem interessante, bem valoroso, né? Inclusive, esse foi o melhor ciclo pré-halving da história. É a linha azul aqui, é o ciclo atual. Mas o ciclo que vem depois do halving costuma ser o ciclo mais vigoroso de todos. Ah, mas quanto tempo depois do halving? O Bitcoin está praticamente de lado desde o halving. De lado nas perspectivas aí do Bitcoin, né? Ele sobe ainda um pouquinho, um pouco menos de 10%. Mas quando que a gente espera isso acontecer? Olha, historicamente, depois do halving, 3 meses depois não é uma boa janela, que é a que a gente está agora. 6 meses depois já começa a ficar bom? Mas começa a ficar legal. Agora, de 12 a 18 meses após o halving, é quando a gente vê aí as maiores valorizações dos criptoativos em geral. Tá? O Bitcoin normalmente lidera esse movimento, como ele vem liderando no ano passado e por enquanto esse ano, mas está bem perto ali também disso virar. Mas a gente tem que ter um pouco mais de paciência aí. E meu ponto principal aqui se de fato a gente tiver um cenário de alta, ele ainda não começou. O que a gente observou até agora, posso chamar sim de um ciclo de recuperação. E eu já vou tocando aqui até em alguns pontos que eu estou lendo aqui, eu estou interagindo com o pessoal no site aqui enquanto eu falo com vocês. E, Bruno, você está corretíssimo, tá? Eu não trouxe esse gráfico aqui, mas geralmente, a gente tem aí outros ativos mais especulativos que o próprio Bitcoin, que já é um ativo aí de mais de 1 trilhão de valor de mercado, é um ativo que ele começa a se comportar muito bem também, são um grupo de ativos que começa a se comportar muito bem também em cenários onde o Bitcoin já subiu bastante, tá? E tem um caráter especulativo maior, mas, portanto, um risco maior também. Então, eu não compararia qualquer outro projeto, qualquer outro criptoativo como uma reserva de valor. Eles nem se propõem a ser, tá? Tirando o Bitcoin e o Ethereum, alguns fãs argumentariam também como sendo uma reserva de valor, mas isso está para debate. Tirando esses dois, nenhum outro criptoativo se propõe a ser uma reserva de valor. Essa nunca foi a tese de poucos, né? Assim, da maioria, nunca foi essa a tese de nenhum outro. Normalmente, os criptoativos em geral estão ligados a algum projeto específico, alguma solução específica, algum aplicativo específico, né? E aí, quando a gente dá 2 passos para trás, fica bem claro, ao fazer uma regressão aqui exponencial do crescimento do valor de mercado do Bitcoin e do Ethereum, que a gente está diante de uma tecnologia em adoção exponencial. Ah, mas, poxa, a tecnologia tem queda assim, altos e baixos? Tem. A gente teve altos e teve baixos, teve altos e teve baixos, mas se você reparar, a gente está numa trajetória ascendente clara aqui, e se eu botasse o gráfico da adoção da internet, se eu botasse o gráfico da adoção de celulares, se eu botasse o gráfico da adoção de energia elétrica aqui do lado desse aqui,
vocês iam ver que tem um comportamento muito similar a essa curva aqui que a gente está observando dos criptoativos. Então, quem achou que isso aqui pode ser, sim, uma oportunidade geracional, e eu digo uma oportunidade geracional porque não são todas as gerações que dispõem da oportunidade de ver nascer uma nova classe de ativo, tá? E aqui pode ser o caso. Se esse for o caso, como é que eu me exponho a algo também que é tão dinâmico e tão novo? Porque tem perigos no meio do caminho. Pega, por exemplo, um investidor lá no ano 2000, 1999, que queria se expor aí à evolução da internet, por exemplo, e tecnologia. Né? Se ele tivesse comprado ali os titãs, os principais players de tecnologia naquela ocasião, pegando aqui o top 10 do índice da Nasdaq à época, ele teria perdido muito dinheiro, porque só a Microsoft permanece no topo. Esses demais aqui caíram aí ao esquecimento, ou à irrelevância. Então, como que eu faço para surfar algo tão dinâmico que a única certeza que eu tenho é que as coisas vão mudar, que as coisas vão se atualizar? Bom, um bom movimento na época teria sido você comprar o Nasdaq 100, o índice. E aí você surfaria as transformações, alguns ativos iam sair do índice, alguns ativos iam passar a ter um peso maior no índice depois de um tempo, em algum momento o NVIDIA ia entrar na sua carteira, ia assumir ali o posto de protagonismo. Você talvez não pegaria a alta inteira, mas você pegaria boa parte. E o principal, você não estaria com muita disposição a players que perderam a relevância ao longo do caminho. É o que a gente espera do Nasdaq Crypto Index, tá? Ele já teve mais Bitcoin, já teve menos Ethereum, já teve menos ativos, já teve mais Bitcoin, menos Bitcoin. Esse fundo ele vai se transformando ao longo do tempo. Por que ele vai se transformando? Porque a gente tem um critério básico de elegibilidade, que é o ativo tem que ter um valor de mercado mínimo, né, 0,5% do valor do Bitcoin, precisa ter uma liquidez mínima, né, um volume de negociação mínimo, precisa ser aceito nos custodiantes que a gente trabalha, nas corretoras que a gente trabalha. Esse aqui talvez tenha sido o maior desafio do investidor de cripto dos últimos tempos, né? Ou seja, eu precisava ter a curiosidade de me expor a uma classe de ativo nova e eu precisava ter o cuidado de por onde eu vou investir. Porque, poxa, quantas ciladas aí a gente não se lembra, né? De corretoras de cripto que quebraram, de pirâmides de cripto, aqui no Brasil teve também, né? Que se diziam serem de cripto, mas de cripto não tinha absolutamente nada, eram só esquemas financeiros mesmo. Então, a gente tem ali uma lista muito restrita de contrapartes que a gente pode trabalhar, que são auditados, que possuem segurança máxima na guarda dos criptoativos, são os mesmos custodiantes que agora são utilizados por BlackRock, Fidelity, nos Estados Unidos, para guardarem seus ETFs de Bitcoin, né, os Bitcoins que estão nos seus ETFs. Passado esse filtro, o ativo entra no índice com o peso de acordo com o seu valor de mercado. Ou seja, o investidor está montado nos cavalos vencedores de hoje e daqui para frente também. A única certeza que eu tenho é que isso vai mudar, mas isso vai mudar para o investidor. Com uma cota de um fundo, ele está exposto ao que há de mais relevante hoje e daqui para frente também. Se ele dormir e acordar daqui a 5 anos, ele vai olhar para a carteira dele, espero que esteja mais rico, mas também vai notar que a composição vai estar possivelmente bem diferente do que estava antes, né? Acredito que Bitcoin e Ethereum vão estar lá com mais peso ou menos peso, mas talvez os que estão mais ali para baixo mudem muito de peso ou menos, saem dali, né? Já teve ativo que saiu do Nasdaq Crypto Index. E para o investidor que gosta, o Nasdaq Crypto Index ele pode ser acessado de algumas formas. A primeira, eu já falei aqui, que é o Hash 11, está lá negociando na bolsa, você compra como se fosse uma ação, né? Compra como se fosse, é tão fácil quanto comprar uma ação da Petrobras ou da Vale, enfim, o ticker, né? O símbolo é Hash 11. E para o investidor que gosta de fundo de investimento, a gente tem algumas opções. O Hashdex 20, ele compra 20% de cripto, adivinhem, né, do Nasdaq Crypto Index, então ele se expõe através do índice também, e 80% renda fixa pós-fixado brasileiro, título do governo pós-fixado, LFT, né, não é de se jogar fora. Tanto que o Hash 20 atualmente possui uma volatilidade de 10%, então é um fundo bastante moderado para conservador, tá? Compatível aí com multimercados que eventualmente vocês tenham na carteira, mas certamente, né, e aí fica o desafio aí para o investidor, olhar na sua plataforma, eventualmente, né, agora com o retorno de maio, esse fundo está com um retorno perto de 30% nos últimos 12 meses, é difícil você achar um fundo com uma vol dessa, com um retorno desse, então um fundo com um risco ajustado ao retorno muito poderoso. E chamo a atenção para uma coisa,
2022, um dos piores anos para cripto da história. Hash 11 caiu 65%, Hash 20 caiu 10%. Por quê? Porque ele tem 80% de CDI, ele tem o carrego, e lembra que eu falei da importância do rebalanceamento? Esse é um fundo que, de forma neurótica, rebalanceia diariamente. Ele tem que manter 20% em cripto. Então, cripto está rasgando para baixo, hoje está dando uma corrigidinha, por exemplo, Hash 20 está comprando. Cripto está rasgando para cima, Hash 20 com certeza está vendendo. Ele rebalanceia diariamente, e aí para o cliente, então, que teme a volatilidade de cripto e os movimentos mais bruscos, a exposição via o Hash 20 pode ser uma exposição mais saudável, né? A gente quer ficar rico, mas quer dormir bem também, é importante. O Hash 40, ele tem o dobro da volatilidade do Hash 20, para quem investe em renda variável aí, está acostumado com mais ou menos essa volatilidade, mas talvez não esteja tão acostumado com os retornos que o Hash 40 está dando ultimamente, tá? O Hash 40, inclusive, que conversando com o time da GB, também falei que o Hash 40 tem na sua versão Previdência, tá? Na plataforma. Então, para o investidor que está olhando para longo prazo, quer pagar pouco imposto em cima do seu lucro em cripto, né? Depois de 10 anos aí na tarifa regressiva, o cliente paga 10%, é o menor imposto que você vai pagar em cripto aí legalmente em qualquer produto financeiro regulado. O Hash 40 aí também um produto muito interessante, e para o investidor que já entendeu a volatilidade, sabe o percentual que ele quer ter na carteira, a gente tem talvez aí esse sim a estrela da noite, o Hash 100, tá? Se vocês ordenarem aí a lista de produtos aí por retorno, vocês vão ver que o Hash 100 vai estar lá no topo. Talvez eu finalizaria aqui a minha exposição mencionando que a gente também tem fundo só de Bitcoin, a gente tem fundo só de Ethereum, tá? O investidor que eventualmente fique mais confortável com alguma tese específica, como a do Bitcoin ou como a do Ethereum, também pode. E a gente também tem fundo mais diversificado também. A gente tem ETFs mais diversificados, né? DeFi 11, Web3 11 e Meta 11. Eu vou aqui até fazer terminar minha apresentação no nosso site, tá? Modéstia à parte, nosso site ele é bem amigável, né? Para o cliente navegar e conhecer os produtos. A gente tem um cardápio aqui de diversos ativos. Daqui a pouco eu abro ele para vocês aqui, tá carregando ainda, mas lá você vai achar ali uma aba de produtos, você vai poder ordenar ali o produto que você quiser, os ETFs, olhar a composição do índice, como vocês quiserem ali, ou então conversa com o seu assessor, que ele tem total acesso aqui ao time da Hashdex, e pode estar por dentro também dos nossos produtos, né? Tá aqui o cardápio completo, né, de nossos ETFs, inclusive os temáticos aqui para o cliente que gosta de cripto e quer dar uma diversificada na carteira. E os fundos aqui também, dentro de cada seção dessa, você encontra material de divulgação, composição do fundo, e qualquer coisa também, a área de RI da Hashdex está à total disposição de vocês, os assessores da GB. E aí, com isso, vamos aí ao que realmente interessa, que é a dúvida e interação aí de vocês que ficaram aqui me ouvindo falar sem parar até agora. Muito bom, muito bom. Cara, eu já tinha algumas perguntas aqui, o pessoal também fez algumas perguntas que eu já tinha anotado. Renato, até o Marlon tinha colocado, tu comentou um pouco por cima, junto com o do Bruno, mas acho que vale falar sobre isso, vale comentar um pouquinho sobre... O Bruno colocou ali um pouco das altcoins, né? E o Marlon perguntou um pouquinho sobre a popularidade das criptos que vem aumentando e está cada vez mais fácil de investir. Quais são os cuidados, e aí vale de novo, né, reforçar bastante, tu já colocou, até anotei aqui o Hashdex e também os fundos de vocês, mas a pergunta é, que cuidados o investidor tem que ter na hora de investir numa cripto? Obviamente vai buscar um pouco de vocês, né, vai buscar a confiança de uma gestora, obviamente a gente vai ajudar como assessores de investimento, mas o que tu leva em consideração, o que vocês que estão no dia a dia olhando para esse mercado de criptoativos, né, criptomoedas, o que se leva em consideração para tomar os cuidados na hora de investir, até mesmo para quem está aqui hoje, né? Não digo assim, no modo mais leigo, não cair na conversa e não cair em pirâmides ou em alguma coisa desse sentido, né? Então é legal a gente falar sobre isso. Vamos entrar, sem entrar no mérito de que é melhor ou pior, né? Primeiro, vamos destacar os que de fato são piores, né? Assim, ou de fato são ilegais, ou de fato são absolutamente perigosos e irrepreensível, né? Qualquer investimento que se diga de cripto e que você não está acessando via uma plataforma regulada, né? Ou seja, regulada pela CVM, regulada pelo Banco Central, como a plataforma da XP, os assessores da XP,
ou qualquer banco aí brasileiro reconhecido, já começa a ficar estranho, né? Qualquer tipo de investimento que não é regulado e que fala em retorno garantido, principalmente bom demais para ser verdade, né? Mais precisamente 10% ao mês, com capital travado, já começa a acender ali um alerta, tá? Isso não quer dizer que você precise investir em cripto via um banco, né? Você pode investir em cripto via corretoras de cripto. Inclusive, existem corretoras brasileiras que são supervisionadas pela CVM e etc., corretoras de cripto. Se não for uma dessas, né, acontece que o histórico de corretoras, né, por mais supervisionadas que sejam e etc., aí tem que fazer esse seria o primeiro cuidado, né, você fazer vamos dizer assim, uma diligência de que corretora você está usando para acessar essas criptos. É importante porque no passado existe um histórico, tá, não muito feliz, de corretoras de cripto que quebraram. Ah, não, mas essa corretora aqui todo mundo conhece, todo mundo usa, já ouviu falar. Em 2022, a então segunda maior corretora de cripto, chamava-se FTX, quebrou. Tá? Então, era um player não regulado? Era. A gente sabia o que estava acontecendo lá dentro? Não sabia. Então, era complicado. Tá? Ainda que você acesse uma corretora regulada, está tudo certo. Tem um problema ali ainda. Você vai ter que escolher quais criptos comprar. E aí, quem prestou atenção na minha exposição viu o problema disso. Né? Eu vou comprar um pouco de Bitcoin, vou comprar um pouco de Ethereum. Quanto eu compro de cada um? Vou comprar esse token, aquele token que o influenciador falou e esse token que o meu amigo falou que vai multiplicar em 7 vezes. Cara, é muito possível que em algum momento a gente tenha outra correção no mercado de cripto. Acho que a gente está distante, acho que, como eu falei, acho que a gente está mais próximo de um cenário de alta, mas em algum momento vem a queda. E para alguns ativos mais especulativos e de valor de mercado menor, tem risco de ruína, tá? Existem ativos, inclusive, que estão em produtos nossos, claro, em percentuais muito pequenos, que estão muito abaixo de onde estavam lá em 2021. Ou seja, quem comprou esse ativo puramente, né, se expôs comprou metade de Bitcoin e metade desse ativo. E não estou falando de ativo especulativo, não, estou falando de ativos de grandes projetos dentro do mundo de cripto, tá? Quem comprou esse ativo, até hoje, está muito longe de chegar ao patamar que comprou lá no final de 2021. Quem comprou Bitcoin sabe que já está ali perto do 0 a 0. Então, tem um risco de você se expor a projetos que são, sim, especulativos e que embutem risco de ruína, sim, porque a gente está falando de uma classe de ativo nova e que as coisas vão se transformar e que projetos que estão fazendo sucesso agora podem estar mortos daqui a 5 anos, assim, sendo bem, fazendo um terrorismo aqui, mas o terrorismo válido, tá? E real. Agora, outra opção, que é importante vocês sabem que exista, tá? Porque talvez se eu fosse resumir a inovação de Bitcoin e cripto em uma frase só, eu diria propriedade digital. Eu falaria custódia própria, tá? Saibam que algumas pessoas mais radicais apontam o Bitcoin como a primeira propriedade privada da história da humanidade. Ah, como assim? Primeira propriedade privada? Eu tenho minha casa, eu tenho meus ativos que estão lá no banco, eu tenho um monte de coisa. Você tem, mas são propriedade sua através de um intermediário de confiança. E a gente tem esse benefício de estar num país onde a gente nunca teve nenhum tipo de problema com confisco de poupança, né? Nunca teve nenhum problema com a economia, nunca teve problema de hiperinflação, então está todo mundo tranquilo. Agora, se não fosse o caso, como são países de regime autoritário, como são países que têm aí sistemas monetários mais duvidosos e moedas fiduciárias que já perderam completamente o sentido, seria de benefício, sim, você ter, de fato, um ativo que, ao você deter esse ativo, você não detém ele através de nada. Você, uma senha gravada, anotada na sua cabeça, você pode ir para onde você quiser, você pode sair do país com o capital que você quiser gravado na mente, tá? Problemas com isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho que deter essa chave. Não tenho esqueci minha senha. Perdi a minha senha? Perdeu. Não guardei ela bem? Perdeu. Guardei no meu celular, roubaram meu celular? Conseguem transferir para quem quiser. Não vai recuperar. Não adianta processar, não tem quem processar, além de você que perdeu. Então, é muito complicado, tá? Sucessão. Poxa, vou deixar esses bitcoins aqui para o meu filho. Semana que vem eu estou doente, semana que vem eu passo a chave para ele. Tarde demais. Acontece alguma coisa com o detentor desse ativo,
você leva para você junto para um caixão, tá? Eu sei que a gente acreditava que dessa vida nada se leva, etc. Não é mais verdade. Os bitcoins você leva sim para o caixão se você quiser, tá? Então, sucessório ali é complicado também com cripto na gestão direta. E como toda tecnologia em fase de adoção, como foi a internet lá no início dos anos 2000, não é trivial você criar uma carteira digital, comprar o seu ativo, transferir para essa carteira digital, fazer a guarda das chaves de forma segura. Não é tão trivial para alguém que não é ávido usuário ali de tecnologia ainda, tá? Então, tem os seus riscos. Última opção que eu vou falar aqui, investimento regulado em produtos no mercado regulado. Fundos de investimento, ETFs, geridos e administrados, custódia, gestão, através de produtos como, por exemplo, o da Hashdex. Tá? Acho que para a maioria das pessoas tem sido o caminho via produto regulado e é por isso que o ETF nos Estados Unidos está fazendo tanto sucesso. Ele está democratizando o investimento para a pessoa física que não quer ter essa preocupação de contraparte duvidosa e está alcançando também os investidores institucionais que não tinham uma opção. Eles não podem acessar corretoras não reguladas, não podem fazer custódia própria e nem querem. Então, os ETFs estão sendo uma ponte importante para a disseminação dessa classe de ativo, né? E acho que, estou lendo aqui, o Matheus está falando algo que é bem verdade, né? Ele falou de cold wallet, que é justamente essa custódia fora da internet, quando você guarda as suas senhas em um dispositivo, gera algum custo sim, porque você transacionar Bitcoin diretamente, dependendo do valor, é um pouco custoso, tá? Existe um custo de transação ali, que para valores pequenos é relevante, mas é muito mais conveniente você, em vez de manter em dispositivos físicos fora da internet, você manter em dispositivos conectados à internet, uma carteira digital que funciona como se fosse um app no seu celular. Então, o que o Matheus sugeriu ali com as hot wallets. Só que tem um problema. Se você perder o seu celular, tiver o seu celular hackeado e outras possibilidades, né, que a gente sabe que é possível, né, assim, tem todo tipo de fraude envolvendo o acesso ao aplicativo de banco, e Pix, etc. Se o sequestrador ali notar que você tem alguma coisa ali dentro do seu celular, ou cripto, etc., você não pode nem pedir ajuda do banco, né, que é o caso se você tem algum problema ali com o Itaú. No caso aqui, com o seu banco de preferência, mas aqui não. Aqui, você guardar no celular, a segurança vai ser você, né? A sua capacidade de defesa pessoal ali no momento que alguém acessar o seu celular, ou a sua capacidade tecnológica de não se expor a um hack, né? Seja via Wi-Fi, seja via aí outros vírus que eventualmente podem acessar o seu celular. Então, não é seguro você manter criptos em carteiras diretamente ligadas à internet e você precisa ser muito cuidadoso para manter seus criptos no ambiente fora da internet em dispositivos físicos. Então, acredito que para a maioria das pessoas ali, até para ter uma certa agilidade, se você quiser comprar um pouco, rebalancear, etc., ter a supervisão da corretora que você confia, com o assessor que você confia, que vai ver tua carteira junto com todos os outros investimentos, incluindo o de cripto, com uma custódia institucional, ou seja, segurança máxima das suas criptos, do tipo de custódia que a gente faz, nunca teve nenhuma instância de roubo, hack ou perda de criptos envolvendo esse tipo de custódia, tá? A gente tem, inclusive, o serviço de custódia que a gente contrata, inclusive, tem seguro em cima da possibilidade, que nunca aconteceu, de ter qualquer roubo, hack ou perda. Muito bom. Inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer sobre a segurança da Hashdex, né? A gente está colocando dinheiro ali, obviamente o cliente também vai perguntar, né? Estou investindo através da XP, estou colocando o dinheiro na gestora, isso é muito bacana de tu comentar, né? Até eu estava fazendo uma referência, né? Geralmente a gente que é mais velho, a gente gosta de apertar, esqueci minha senha, aí vem uma senha nova e a gente entra. Nas criptos, se tu vai fazer por conta, não tem como fazer isso, né? Não tem como botar esqueci minha senha e vem uma nova. Então tem que lembrar bastante. Tiveram mais outras perguntas aqui. Tu já foi respondendo, acho que foi legal, né? Até o Jean também comentou um pouquinho. Se tu quiser falar um pouco mais, Renato, né, sobre a vantagem de comprar cripto através do fundo de ETF, né? Tu acabou comentando, né? Ou tu comprar propriamente, mas quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, é bem legal.
Um negócio que eu acho legal as pessoas também se tocar. Complementar ali a pergunta do Martim, que os clientes geralmente nos perguntam isso. Qual que é a diferença de se investir via fundo de investimento ou via ETF? Se tu puder explicar, que é uma pergunta que realmente os clientes sempre nos fazem, porque são as duas opções ali para o investidor na plataforma da XP, tá? Para desmistificar também qualquer viés que vocês possam pensar que eu tenha também, obviamente que eu sou comercial de uma gestora e que posso estar puxando sardinha aqui para o lado de investimentos e fundos regulados, eu digo que não é uma coisa binária, não. Assim, o que é melhor? Investir via fundo e ETF ou melhor investir direto numa corretora? Não tem problema nenhum você fazer, inclusive, as duas coisas. Eu faço, tá? Assim, claro que vocês devem imaginar que eu tenho um percentual relevante do meu patrimônio em cripto. Quando você tem algo relativamente relevante do seu patrimônio em cripto, é até natural que você busque até uma diversificação de custódia, né? Então, assim, vou ter uma parte que eu quero movimentar de forma mais específica e saber qual token que eu estou comprando e fazer trade de token, não é meu caso, tá? Mas estou imaginando aqui outro personagem. Eu vou ter isso em corretora. Poxa, estou com uma parte guardada aqui para o longo prazo, caso aconteça um caos no país que eu moro, etc. Eu quero ter acesso a cripto em qualquer lugar que eu vou no mundo, guardando na minha cabeça, que é um negócio da custódia própria tão poderosa que o Renato falou na live. Beleza, pode ter também. E, para o longo prazo, como investimento e como exposição a um ativo de potencial alto, eu posso fazer isso via ETF, junto com meus outros investimentos também, guardando eles ali numa custódia na confiança de uma gestora que só faz isso, né? Então, não é binário, não é que o cara que investe diretamente em cripto não pode ter ETF, quem investe em ETF não investiria direto a custódia própria. Você pode ter um pouco de tudo também, até para interagir com a tecnologia, tá? Mas, se for um capital relevante, a gente vai buscar segurança, tá? Vamos aqui, a tela que eu botei para vocês agora, que já estava, inclusive, eu acho que ela responde quase tudo, assim, porque em termos de liquidez, né, que é a pergunta, uma das perguntas que a gente tem aqui, do nosso amigo Patrick, a liquidez, o Hash 11 é o segundo maior ETF da Bolsa de Valores, tá? Então você nunca vai ter problema nenhum de montar posição no Hash 11. E nem o BITH11 ou ETHE11, que são os ETFs monoativos, né? Só Bitcoin e só Ethereum. Também giram bastante milhões por dia. Então você não vai ter esse problema de sair e entrar a hora que você quiser. Exceto pelo fato dos finais de semana, né? A gente sabe que cripto negocia 24/7, a bolsa não. Então, caso você queira fazer um movimento muito específico domingo à tarde, de fato, com os ETFs você não vai conseguir fazer isso. Você até consegue acompanhar o preço da cota justa intradiária em tempo real no site da Hashdex, mas você só vai conseguir olhar, você não vai conseguir agir em cima disso. Mas saiba que normalmente agir em cima de price action não é a melhor decisão, tá? Já digo para vocês, né, que qualquer movimento feito em momentos mais estressados ou mais de bonanza do mercado, geralmente vai ser drivado ali para um viés comportamental, vocês provavelmente não vão tomar a melhor decisão. De segurança, eu já mencionei, a diversificação talvez seja o maior diferencial do produto regulado do fundo, como o Hash 11, você vai estar montado numa cesta diversificada e que não é você que escolhe, tá? Porque você escolher não necessariamente é a melhor decisão, não, tá? Historicamente, não é, inclusive. Você vai estar exposto ali a uma cesta que ela é sistemática, ela é parametrizada para comprar o que há mais relevante hoje e daqui para frente também, tá? Eficiência de custos, o fundo você paga uma taxa de administração relativamente baixa, até mais baixa do que a maioria dos fundos que vocês estão acostumados, tá? É abaixo de 2% a taxa de administração de qualquer fundo nosso e não tem performance. É um fundo só passivo, então você paga só uma taxa de ADM. Isso é mais barato do que negociar em corretora, por exemplo? Depende da quantidade de movimentações que você faz, tá? Porque não é barato também a taxa de corretagem que você paga na maioria das corretoras. Se você ficar girando, comprando e vendendo, isso pode sair bem caro, tá? Então, esse é um ponto que eu menciono também. Acho que outra vantagem da gestora natural é que você vai estar exposto via a sua assessoria, a GB, que você pode tirar dúvida com o seu assessor, que por sua vez tem acesso total à gestora. A gente tem nosso call mensal, a gente bota a cara lá todo mês para ouvir vocês e saber o que vocês estão pensando a respeito do cenário, contribuir com conhecimento também.
então vocês têm com quem conversar e falar sobre o produto, sobre o rendimento de cripto, sobre todas essas questões, então vocês podem contar com a gente também. Acho que essas são as principais diferenças, né? O Jean também perguntou qual é a vantagem de comprar cripto por fundo e ETF do que comprar diretamente. Acho que eu falei aqui, né? A principal é diversificação e segurança de custódia, dependendo de por onde você está comprando, e o apoio que você vai ter aqui dos seus assessores e ver o seu investimento de forma consolidada. Perfeito, muito bom. Renato, acho que boa parte das perguntas, até o Matheus ali se arrependeu, não tinha que ter comprado mais, então já teve uma boa valorização. Dá para comprar ainda, como a gente acabou de ver, está só no começo, então tem muita oportunidade. E obviamente, né, para quem espera, para quem, como o Renato comentou, para quem olha para essa janela de médio prazo, vou até dizer curto ou médio prazo de 3 anos, né, que é um período curto para os investimentos, consegue ter um retorno muito legal. Renato, tivemos muitas perguntas, cara, respondeu quase todas elas, se não todas, foi muito legal, foi muito esclarecedor, principalmente para mim, aprender um pouco mais sobre criptos, essa história, essa trajetória de como que ela começou, as principais características e como investir, e obviamente esse cenário para frente ajuda bastante a gente, como assessor, e principalmente quem está aqui conosco, né, com os nossos clientes, nossos parceiros, vai ser muito legal. Algum recado mais para a gente finalizar, Renato? Olha, acho que talvez meu último jabá aqui sobre a Hashdex, tá? A gente tem uma área de research, uma área de pesquisa que produz conteúdo constantemente, tá? Tem lá na aba do nosso site uma aba chamada Insight. A gente também tem canal no Telegram, onde eu mando ali toda segunda-feira um áudiozinho de notícias do mercado cripto ou anúncios da própria Hashdex, né? Que eu mando também num grupo que a gente tem só com assessores da GB, e eles podem compartilhar também com os clientes ali quando acharem necessário. Instagram, muito do conteúdo vai para lá também. LinkedIn, né? Temos aí não só o LinkedIn da Hashdex, como outras pessoas da nossa área de research que estão constantemente lá compartilhando. Então, mantém contato aí com a gente através da plataforma que vocês acharem mais interessante, e vamos acompanhar esse mundo novo que está surgindo, né? Um jeito novo de fazer coisas antigas. Então, a gente está assistindo aqui, de fato, o nascimento de alguma coisa que eu acho que daqui a 10, 20 anos a gente vai olhar para trás e sorrir, né, por ter agido no momento certo, ou sorrir de embaraço ali por ter assistido na arquibancada. O que não tem problema nenhum, é natural. Acho que todo mundo vai cruzar com essa classe ativa em algum momento, mas cada um com o preço que merece. Verdade, perfeito. Cara, muito obrigado, pessoal. Último recadinho. A gente não vai mandar aqui agora, a gente vai mandar para o e-mail de vocês depois uma pesquisa sobre essa live. Vamos avaliar o Renato ali também, vou dar o feedback para ele, mas certamente foi muito boa. Então, para vocês avaliarem nosso conteúdo, nossa live aqui, obviamente também para a gente poder ir melhorando. E a gente também vai mandar para vocês, a gente já tem um grupo ali, mas a gente também vai compartilhar todo o conteúdo que o Renato passa para a gente já vai passando para vocês. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Hoje foi maravilhoso. Aprendi um pouco mais, então hoje já valeu muito o meu dia. Renato, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Valeu. Portas abertas, pessoal. Um abraço. E um grande abraço. Até mais. Tchau.